nas regras eleitorais, que, afinal de contas, durante esses 2 dias seguintes de Congresso, os senhores vão ter uma maior discussão do que nessa palestra inicial. Bom, em primeiro lugar, a nossa Constituição fez uma escolha, e essa escolha foi a escolha pelo regime democrático. Algumas palavras introdutórias a respeito da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição que sonhou, e sonhou muito. Ela se encaixa dentro daquelas constituições que os constitucionalistas chamam de programática, ou seja, ela é um tipo de Constituição que não narra simplesmente o que está acontecendo na sociedade, mas ele diz assim, ela olha para a sociedade e diz assim, que feio, nós não queremos ser isso, nós queremos ser algo muito melhor do que isso. E exatamente por isso ela estabelece sonhos em praticamente todas as áreas. Esses sonhos são os que nós temos vivido nesses últimos 27 anos e tentado construir, transformar esses sonhos em realidade. Mas como sonhos, eles não são fáceis de transformar em realidade. Eu poderia falar, por exemplo, algo que me encanta, que é o artigo 37 da Constituição e o seu tradicional LIMP. Né? Ou seja, os princípios da administração pública que, em 1988, eram a maior irrealidade. Ou seja, princípio da impessoalidade, por exemplo. Quem vivia naquela época, e o Dr. Décio tem muito mais competência para falar sobre isso do que eu, porque não advogava eu na época, ele advogava, né? Tinha uma vida ativa com o direito, tu precisava ter um amigo praticamente em qualquer entidade pública. Ou seja, lá eu conheço porque eu tenho um amigo e lá eu consigo, e eu levo um presente, eu consigo o que eu quero. Isso era o normal. Alguns podem me dizer, mas doutor, isso acontece até hoje. Eu sei que acontece, mas não tem nem comparação. Hoje em dia, os alunos estudam na graduação os princípios da administração pública. Os concursados, para passar, estudam e acabam aplicando isso. Então, a rigor, nós temos uma sociedade que, no campo da administração pública, avançou muito nesses 27 anos. E aí surge o problema que também vai se referir à democracia. Eu queria que fosse muito mais rápido. Eu queria que a administração pública fosse hoje muito mais legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Claro que eu queria, né? Mas a gente não pode esquecer que é um caminho todo de uma sociedade. Uma sociedade que era muito feia e que chegou à Constituição de 88 e sonhou uma sociedade muito bonita, e para a gente conseguir passar de um lugar a outro, leva muito tempo. Ou seja, não é algo absolutamente imediato. Estimados, eu falo especificamente, esse é o tema da palestra de hoje, da fala de hoje, sobre os princípios democráticos. Os princípios democráticos, eles estão estabelecidos na Constituição. A Constituição não apenas escolhe o regime democrático como regime da Constituição, mas ele do Brasil, mas ele estabelece como fundamento do Estado brasileiro, no momento que fala em pluralismo político, né? E ele fala em soberania, né? Quando fala em soberania, não é só a soberania do país, é a soberania popular também, lá no artigo 1º, e estabelece, além do mais, como a cláusula pétrea, o voto direto, universal, secreto e periódico. Então, a rigor, a Constituição abraça muito forte a democracia, e não apenas a democracia representativa, também a democracia participativa. E esse processo de construção de cidadãos que trabalhem na democracia participativa é extremamente difícil. Eu dividirei a minha apresentação, então, depois dessa introdução, em 3 partes, nas quais eu falarei sobre o modelo de verdade que a democracia acredita, tá? Onde ela está inserida filosoficamente, por assim dizer, o tipo de sociedade em que a democracia floresce, tá? E, por fim, nós vamos falar a respeito do tipo de cidadão que é esperado ou que se precisa nesse tipo de democracia, ou seja, nesse tipo de regime que é o regime democrático. Ora, essas são, então, as 3 partes da minha apresentação, que ora inicio. A democracia, em primeiro lugar, tá? A sociedade brasileira era tudo menos democrática. A construção histórica da nossa sociedade, ela está desde os tempos de colônia ligados a um poder central, a alguém que tem muita autoridade e outras pessoas que, para sobreviverem,
obedecem sem questionamento. No Brasil sempre houve o que manda e os que obedecem. E aqueles que obedecem sabem que devem obedecer. Sabem que devem obedecer. Eu vou ter que contar para vocês, foge da minha palestra, mas eu li tão recentemente isso que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Foi feita uma pesquisa, tá, que está num livro, pena que eu não sabia que eu ia citá-lo, não peguei o nome, Cabeça do Brasileiro. É uma pesquisa espetacular. Se os senhores tiverem a possibilidade, o nome do livro é esse, A Cabeça do Brasileiro. A gente tem muita facilidade de encontrar na internet o livro. E nessa pesquisa eu me surpreendi, que diz, pergunta-se para a empregada, pergunta-se para milhares de empregadas, se a sua patroa está vendo a televisão, está vendo a novela, e te convida para sentar ao lado dela para ver a novela, o que tu fazes? Apenas 7% das empregadas dizem, eu sento ao lado dela como ela está me convidando. 60 e pouco por cento diz assim, não, patroa, eu tenho outras coisas para fazer agora, não posso ver, e se retira. E os outros números dizem, não, eu estou bem aqui. Tá? E outra vai pegar uma cadeira na cozinha e vai sentar na cadeira da cozinha. Apenas 7% das empregadas sentariam ao lado das suas patroas, quando as patroas expressamente lhe convidam. Tá? Por que a empregada sabe que não deve sentar no sofá da patroa? Porque ela sabe o seu lugar. E o seu lugar é um lugar de subordinação. Tá? Ela sabe que quando a patroa está convidando, ela, na verdade, está dizendo, mas o que tu está fazendo aí, olhando TV comigo, tu não tem mais o que fazer? Na verdade, esse convite é um convite que pode ser absolutamente verdadeiro. Aqui nessa plateia, existem mais patrões e patroas do que empregadas domésticas. E como tal, se eu convidasse a minha empregada, eu estava convidando de verdade. Vem cá e senta, Márcia. Tá? Márcia é o nome da minha empregada. Vem cá e senta, Márcia. E era isso que eu ia estar dizendo. Mas eu tenho quase certeza que ela ia dizer, não, doutora, eu não quero. Tá? Então, esse exemplo que eu dei, perdi 3 minutos contando, tá? Mas, assim, é um exemplo, 10% da palestra. Assim, esse exemplo é o que eu quero dizer. Na sociedade brasileira, existem os que mandam e os que obedecem. E os que obedecem sabem o seu lugar. Tá? O que a democracia vem nos dizer? Não. Vocês são todos iguais. E todos iguais devem participar do campo político. Qual é a chance da democracia dar certo no nosso país? É uma chance muito pequena. Se um país que tem esse tipo de formação histórica diz somos todos iguais e juntos vamos construir uma decisão política, as chances de dar certo são muito pequenas. Mas ainda assim essa chance existe, essa chance depende de todos nós cidadãos, mas especialmente daqueles que no dia de jogo do Grêmio estão aqui estudando direito eleitoral, seja secando ou seja torcendo, 70% ou 80% da plateia pensa, o que acontecerá às 21h45 e estão aqui comigo. Né? Em primeiro lugar, é uma honra, né? Mas, em segundo lugar, verdadeiramente é uma manifestação de crença. Se alguém pode construir a democracia, são os senhores, são as senhoras. Somos todos nós, que, afinal de contas, aqui estamos dessa maneira. Então, estimados, a primeira das 3 concepções, tá? Primeira das 3 concepções diz respeito à verdade. Eu vou reforçar sempre o plano para que ninguém se perca. Eu vou falar a respeito da concepção da democracia quanto à verdade, quanto à sociedade e, logo depois, a respeito do homem, como deve ser o homem numa democracia. Para a gente ir percebendo as dificuldades cuja construção existe. Em primeiro lugar, e ao meu ver é a mais espetacular de todas, é a concepção que tem a democracia a respeito da verdade. Ao contrário do autoritarismo, a verdade num regime democrático é relativa. O que significa dizer isso? Significa dizer que não há quem detenha a verdade de forma perpétua e de forma confiável.
No autoritarismo, nós acreditamos no nosso grande líder. Ele é um homem superior a nós, ele é um homem que sabe mais do que a gente e que, afinal de contas, tem mais capacidade do que a gente. A democracia não acredita na existência da verdade verdadeira. O que existe é uma visão parcial de cada um de nós a respeito da verdade. E o homem democrático, ele acredita que todos nós temos os nossos pontos cegos. Ou seja, essa frase eu gosto muito, né? Todos nós temos os nossos pontos cegos. Ou seja, tem coisas que nós não conseguimos olhar, nós não conseguimos ver. É por isso que se organiza o parlamento com várias vozes. É por isso que se organiza os tribunais com vários juízes. Porque a ideia da democracia é que eu estou vendo sob um ponto de vista, o outro juiz está vendo sob outro ponto de vista, e outro juiz, e essa visão, se bem organizada, vai gerar a melhor decisão do processo. Certo? É essa a ideia da democracia. O que exige da democracia? Que nós realmente acreditemos nisso. Ou seja, nós temos que ser abertos ao ponto de vista do outro. Queridos amigos, poucas coisas são mais difíceis do que estar aberto ao ponto de vista do outro. Ainda mais na nossa profissão. Nós temos absoluta certeza que nós estamos certos. Tá? E o outro é um imbecil que não viu que, afinal de contas, que nós temos toda a verdade. A democracia diz assim, tu está errado. Tu tem que ouvir o outro e desse falar do outro tu constrói um discurso que é comum. E aí tu vais ter uma decisão, é claro que sim. A democracia é essa ideia de concepção relativa a respeito da verdade, se aplica em muitos âmbitos. Eu vou falar, hoje estou falando sobre a democracia, eu não vou falar sobre o processo. Mas qual é a grande inovação do Código de Processo Civil? É uma visão igualitária e democrática do processo. Ou seja, o juiz não é o dono da verdade. O juiz tem que ouvir a parte parte tem que colaborar de forma honesta. Não é mais dado aos advogados tentar ludibriar o juiz ou tentar ludibriar a outra parte. As pessoas vão argumentar e o dever dessa argumentação é um dever de escuta, é um dever de oitiva. E isso, afinal de contas, é o que caracteriza fortemente a ideologia do novo Código de Processo Civil. Mas eu não estava falando de Código de Processo Civil, eu estava falando da democracia amplamente considerada. Então, o que nós precisamos mudar em nós, essencialmente? Aceitar que o outro pode ter razão. E isso pressupõe uma mudança cultural muito significativa, que é do Petralha entender que o Coxinha pode ter razão em alguma coisa. E as pessoas que se colocam nessa postura, elas têm muita dificuldade. Eles são maus, eles querem destruir o Brasil, eles são péssimos. É engraçado que tu ouve um e outro, e ambos dizem que o outro quer destruir o Brasil. E isso é mentira nos dois casos, nenhum dos dois quer destruir o Brasil. Pode ter um ou outro aí que tem interesse, mas, na verdade, a grande maioria das pessoas tem apenas visões diferentes a respeito do que seja o melhor para o Brasil. E o que é necessário? Necessário para a democracia é tu fazer a oitiva do outro e reformular a tua posição, e fazer a oitiva do outro e reformular a sua posição. Aquele político antigo que diz assim, não, isso é o certo, isso é o correto, e não há dúvida nenhuma, eu que tenho razão, esse político não é um político democrático. O político democrático é aquele que volta atrás. E o doutor Everson estava aqui, ele falou agora há pouco, ele deve estar aí, eu não estou vendo, também tem essas luzes, mas o doutor Everson tem a elogiar o prefeito. Um dia desse eu ouvia o prefeito falando, né, e ele dizendo assim, nós pensávamos assim, mas nós nos enganamos, agora nós não estamos mais fazendo assim. Eu ouvi o prefeito dizer assim, meu Deus, é isso? Isso é a postura. Tá? É a postura que não diz assim, eu não me engano nunca. Não, eu me engano muitas vezes. E, afinal de contas, eu preciso ouvir a outra pessoa. E vários homens públicos hoje já têm essa grandeza. Nós precisamos ter também. O judiciário precisa ter também. Tá? Mas isso é outro tema para um outro momento. Estimados, encerrando já essa primeira parte, já como o tempo não é eterno, né, eu pedi para uma garrafa. Tá? Se o único ponto de determinação da verdade é uma única pessoa, eu gosto muito desse exemplo, até se alguém foi meu aluno, eu já dei esse exemplo na aula. Tá? Se for eu, porque eu estou em microfone, né, sou eu que digo que é a verdade política, eu olho para essa garrafa e digo assim, é um círculo.
E se vocês não puderem dizer outra coisa, vai prevalecer a ideia de que é um círculo, não é? Porque, afinal de contas, eu disse que é um círculo. Eu é que tenho a capacidade disso. Agora, numa democracia, vocês vão ter voz e vão dizer assim, olha, Leonardo, na verdade, eu vejo que ele tem um lado também, ele até meio afunilado no final, não é um círculo, ele é um cilindro, ele é tridimensional, ele não é bidimensional. E eu, numa democracia, farei o seguinte, tu tens razão, eu estava enganado. Então, a ideia da democracia é absolutamente aversa à certeza absoluta. É claro que nós temos as nossas convicções. É claro que nós, para a democracia funcionar, e eu vou falar isso no ponto 3, nós temos que construir-nos como seres pensantes. Mas, a rigor, as pessoas precisam ter uma visão aberta a respeito disso. Dentro da legislação eleitoral, eu me lembro várias vezes em que estava no tribunal junto, e o doutor Paim, né? Está ali ele, esse eu vi. O doutor Paim falava e pedia direito de resposta, é disso que a gente está falando. Ou seja, eles precisam ter, os partidos e os políticos precisam ter acesso à mídia e, quando, afinal de contas, algo acontecer, deve existir direito de resposta. Exatamente para tu poderes dizer, olha, isso não é um círculo, isso, na realidade, é um cone. Tá? E a realização desse princípio no direito eleitoral é bastante significativo. Segunda parte. A sociedade autoritária é uma sociedade organizada como um organismo. Ela é um organismo. Enquanto a sociedade democrática é uma sociedade igualitária. Quando nós pensamos na ideia de um autoritarismo ou de um totalitarismo, aquele que governa é o cérebro dessa sociedade. E nós somos seus braços e suas pernas, seus rins e seu fígado. E se nós não agimos corretamente, o que nós fazemos quando o pâncreas da gente, por exemplo, ou o pâncreas eu acho que não dá para fazer isso, mas quando um órgão, apêndice, esse é ótimo, quando o apêndice da gente não está funcionando, a gente vai lá e extirpa. Tá? Então, uma sociedade autoritária, ela pressupõe um cérebro que diz para o braço, faz tal coisa, braço. E se o braço não funcionar, eu vou ao médico para arrumar. E se não der para arrumar, em último caso, a gente corta fora. Tá? Como é o caso, afinal de contas, se ele gangrenar, por exemplo. Tá? O braço é mais difícil, mas o pâncreas, o apêndice a gente tira fora sem dó nem piedade. Né? Então, o que acontece, estimados? A lógica do Estado autoritário é essa. A lógica do Brasil, durante 400 e tantos anos da sua história, foi a lógica de um Estado autoritário. Ou seja, a gente ouve a regra e nós dizemos, não, mas foi o chefe que mandou, é isso que eu vou fazer. Então, o grande líder político é aquele que manda, que sabe mandar e que tem dominação. A democracia diz que não. A democracia diz que qualquer pessoa é capaz de um bom argumento político. As pessoas, ela é baseada no igualitarismo, e por isso um homem, um voto. Desculpa, meninas, né? É que é em inglês, one man, one vote, tá? Mas é assim, um homem ou uma mulher, uma pessoa, para ficar mais abrangente ainda, afinal de contas, uma pessoa, um voto. Tá? Por quê? Porque, a rigor, não existem pessoas numa democracia de primeira e de segunda classe. E um argumento político vindo de alguém que talvez não tenha a mesma formação que a gente, ou que não tenha, pode ser um melhor argumento do que o nosso. Então, a segunda característica é que a sociedade democrática é uma sociedade igualitária. Como realizar a democracia no nosso país? Impossível. Nosso país não é um país igualitário. A gente não olha para o outro como um igual. A gente olha para o outro como um superior ou como um inferior. Aqui nessa sala, certo? Grande parte de nós conseguimos nos olhar como superior. Tá? Desculpa, me enganei. Grande parte de nós consegue se olhar como igual. Mas a gente vai sair daqui e em outros lugares nós olhamos ou como superior ou como inferior. Né? Isso é uma coisa absolutamente difícil de ser superado dentro da nossa realidade. Meus caros, a democracia não se aprende na escola. A política é aprendida no dia a dia e ela é basicamente a arte de ouvir os vários interesses, de organizar esses interesses e de colocá-los, afinal de contas, ao uso do bem comum ou do melhor uso possível. O exemplo, tá?
vou eu ser prefeito de Capão da Canoa. Tá? É possível, porque eu sou um juiz falso. Né? Na verdade, como bem disse, eu sou um advogado, então acaba agora o meu mandato. Né? Se eu não conseguir emprego lá no Doutor Itiberê, eu vou ser prefeito de Capão da Canoa. Tá? Aí eu me lanço, afinal de contas, a prefeito. E aí eu tenho que estabelecer qual é o lugar de pesca e qual é o lugar de surf. Diferentemente do nosso procurador regional eleitoral, que é um grande surfista, tá? Eu nunca surfei. Eu sou prefeito da cidade, eu nunca surfei. E pescar, menos ainda. Tá? E aí eu chego na beira do mar, olho aquelas ondas e digo assim, daqui para cá é pesca, daqui para lá é surf. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma tolice. Eu preciso ouvir as pessoas que surfam, as pessoas que pescam, não por um respeito à cidadania, não é por isso. É por isso também, é claro, mas isso não é o mais importante, é para tomar a melhor decisão. Como é que eu posso tomar a melhor decisão sem eu ouvir esse, sem eu ouvir aquele, se eu, afinal de contas, não tenho nenhum conhecimento técnico? E aí veio o pescador não fez nem a segunda série, o pescador, de repente, é até analfabeto. E o pescador sabe sobre aquilo mais do que eu sei. Eu, mestre, doutorando, né? Juiz, um branquelo da cidade metido a besta, eu tenho que baixar a minha bola e dizer assim, essa pessoa é que realmente sabe sobre isso. Certo? E o bom político vai ser aquele que é capaz de ouvir um e de ouvir outro e resolver o problema, no interesse de todos. Estimados amigos, a democracia, uma das coisas tristes que acontecem atualmente é criticar o Tiririca, porque ele é o Tiririca. Tá? Eu não votaria no Tiririca. Eu não devia dizer isso, né? Mas ele não é do Rio Grande do Sul, não tem problema, eu não vou jurisdicionar o Tiririca. Eu não votaria no Tiririca. Mas as pessoas que votam, elas são tão respeitáveis quanto cada um de nós. Certo? E aquilo que ele vai dizer pode ser eventualmente útil. A gente nunca sabe. Dizem os estudiosos do Congresso atual que o Romário é um dos melhores senadores. Né? E, às vezes, existem alguns que são extremamente formados, etc., e não são políticos tão bons. Queridos amigos, eu não estou falando do Romário, do Tiririca, do Darley e de outros eventos políticos do estilo, certo? Que são apenas eles. Não, eu estou falando da gente também. Porque a maioria aqui é formada em Direito. Eu pergunto para vocês, como formados em Direito, a gente aprendeu política? Não. A gente não aprendeu política, a gente aprendeu processo civil, a gente aprendeu o processo do trabalho, a gente não aprendeu direito. Política. A gente aprendeu outra coisa. E grandes políticos já foram engenheiros, grandes políticos já foram médicos. Então, a rigor, esse preconceito que se tem com o outro é um dos que matam a democracia. E aí tu critica a pessoa pelo que ela é, ou porque ela aparenta, e não porque ela é verdadeiramente. Eu tenho 8 minutos. Tá? E assim, ainda falta uma parte inteira. Mas eu vou contar para vocês. Teve a votação do impeachment. E aí chegou uma deputada linda a votar. Eu acho que eu bloqueei o nome da deputada exatamente porque ela é uma deputada linda. Tá? Como é o nome? Chá? Eu sei que é chá, não sei o quê, mas é o nome... Sheridan, isso aí, deputada Sheridan, né? Deputada linda. Né? E aí ela vai se aproximando do coisa... E aí a gente ouve o quê? Uhul! Imagina lá em casa. Ui, que delícia! Tá? Isso, eu não quero parecer extremamente feminista aqui, nem estou querendo fazer média com as gurias, mas isso é coisificação do ser humano. Ela é uma deputada, ela recebeu votos, ela é tão digna quanto qualquer outra. A partir do momento que tu coisifica e diz assim, essa é uma linda, tá? Uma princesa, tá? No partir do momento que tu diz que ela é uma princesa, ela não é mais uma pessoa digna de ser ouvida. Ela é um objeto, tá? No momento que tu criticas, e olha aqui, é época de criticar o ex-presidente da República Lula, tá? Mas na hora que tu diz assim, ele é um fedorento barbudo sem um dedo,
tá? Tu, na realidade, tu não está fazendo uma crítica, tu está destruindo a pessoa. Tu não pode fazer isso. Droga, mas assim, ó, logo depois veio uma deputada mais gordinha, né? E com uma voz bem grossa, e ela começou a falar, e aí se ouve uma palavra, eu quase usei, vocês viram que eu quase falei, mas é muito grosseira para esse lugar tão chique. Ela seria assim, homossexual feminina, homoafetiva feminina, tá? Mas é uma palavra assim que diz respeito à maneira que a gente... Você sabe qual é. Então, e aí, daquele momento em diante, ela não é mais uma pessoa que a gente está ouvindo, ela é uma... Entendeste? Então, é o tipo da coisa. Esse é o comportamento que o nosso Congresso tem. E aí a grande pergunta é a seguinte: ele é diferente do comportamento que a sociedade tem? Se nós somos maduros, se nós não somos crianças, nós não caímos nessa conversa que é dita, não, mas são os deputados são péssimos. Não, é que nós somos péssimos. A gente passa por aí, as meninas sabem do que eu estou falando. Elas são assediadas com muita frequência. Elas raramente são tratadas com igualdade no ambiente do trabalho andando pela rua. Tá? E, olha, aqueles que são homossexuais aqui, e eu tenho certeza que tem uns 20, tá? Aqueles que são homossexuais, masculinos ou femininos aqui, sabem o que sofrem. Tá? Exatamente porque, afinal de contas, eles são vistos não como um igual, mas como uma coisa. A democracia é contra isso. A democracia diz, olha, tu pode ser homoafetiva feminina, tu pode ser uma princesa, tu pode ser um taxista, tu pode ser um ex-metalúrgico, e tu tem o que dizer, e todas as palavras têm a mesma importância. Por fim, né, e eu tenho 4 minutos, a democracia exige cidadãos autônomos. Cidadãos autônomos, o contrário do cidadão autônomo, é mais fácil de entender, é um cidadão submisso. O autoritarismo quer que os cidadãos sejam submissos, ou seja, que eles aceitem aquilo que é dito como é bom, mais do que falar. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu, pequeno, entrei no Grêmio Estudantil e a minha avó disse, meu filho, sai disso. Essa coisa de política é uma coisa feia, suja, que não presta para nada. Vai estudar, vai ser um bom médico, um bom engenheiro, que tu vai ser muito mais feliz.